A gente precisa parar com essa ideia de que ao compartilhar alguma coisa com alguém, a gente está ficando com menos. Isso seria verdade se você fosse um objeto inanimado, ou se você pertencesse né, a uma classe de existência, uma classe existencial diferente de ser humano. Né? Porque, né, e aqui, pessoal, tem uma outra evidência muito boa para saber se a gente está com a consciência elevada ou não. Se a minha intenção de compartilhar me remete ao pensamento de que ao compartilhar eu vou ter menos, ou eu vou ficar cansado, ou isso não vai me trazer benefício nenhum, isso é só uma evidência que a minha consciência está num lugar baixo. É uma evidência. Se você está diante de uma situação que você tem uma oportunidade de compartilhar e você não faz, ou porque você acha que você vai ficar com menos do que você já tem, ou você acha que você não é bom o suficiente, ou você acha que o que você vai compartilhar não tem muita significância, ou é muito difícil, ou é além daquilo que eu sou capaz, isso é só uma evidência de que o seu estado de consciência está baixo. Está baixo. Se você olha para um recipiente, por exemplo, uma garrafa, eu tenho uma aqui, ó, felizmente, a minha garrafa é de água, tá? Você olha para uma garrafa, ela tem uma quantidade aqui, ela tem uma quantidade de líquido aqui, ok? Que se eu colocar dentro do meu copo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essa quantidade de líquido? Vai diminuir, não é isso? É isso, ó. Vou fazer aqui ó, uma demonstração prática. Eu tenho esse tanto de água, aí eu vou colocar aqui, ó. Tô compartilhando com o copo, ó. Tô pegando aqui da fonte, compartilhei com um copo. Olha, mas o que aconteceu? Tem menos água. Ficou com menos. Compartilhou, ficou com menos. Essa é a lógica, Ilse. O que você está falando não tem razão nenhuma de ser. Né? Se eu tenho alguma coisa e eu compartilhar, eu vou ficar sem. Eu vou ficar sem aquilo. Eu vou ficar com menos. Né? Se eu estou com energia agora e eu começo a compartilhar minha energia com fulano, ciclano, beltrano, não importa, eu vou ficar com menos energia. Eu vou pegar minha energia e vou passar para essa pessoa. Igual o exemplo aqui da garrafa. É igual. Não, não é igual. Por que não é igual? Porque isso daqui, ó, é um objeto inanimado. A classe existencial dessa garrafa não é a mesma que a sua. Gabriel Schlag, ele explica que existem diferentes planos de existência. Você tem um nível inanimado, você tem um nível vegetal, você tem um nível animal e você tem um nível falante. Kabbalah ensina isso. Na verdade, olha, Kabbalah é sobre isso. Kabbalah é sobre isso, é sobre esses diferentes níveis. No nível inanimado, como o da garrafa, sem dúvida nenhuma. Se você pega a quantidade, né, e coloca em um outro lugar, esse aqui tá, né, que tinha vai ficar com menos. Isso ocorre no nível inanimado. Agora, no nível humano, não é assim que funciona. Funciona de forma exatamente oposta. Quando a pessoa está com a consciência humana, e aqui é que está o ponto. Se a pessoa, ao compartilhar, ou se vê diante de uma situação que ela pode compartilhar e ela pensa, a consciência dela está nesse lugar, que se eu compartilhar agora eu vou ficar com menos, ela não está numa consciência de existência humana. Ela está num estado de consciência inanimado. Onde, de fato, se ela der, ela vai ficar com menos. Mas isso é sobre estados de consciência. A evidência de que uma pessoa ela está com a sua consciência elevada no estado humano de ser é o compartilhar nunca vai fazer com que eu tenha menos. Muito pelo contrário. Quanto mais eu compartilhar, mais eu vou ter. Quanto mais energia eu compartilhar como ser humano, mais energia eu vou receber. Agora, num estado de consciência inanimado, sem dúvida, o quanto você der, você vai ficar com menos, cada vez menos. Só que você não é um ser inanimado. Você é um ser humano. As regras do jogo, as regras do universo dizem que para seres humanos, a quantidade que você compartilha, você sempre vai receber cada vez mais para poder continuar compartilhando. Você não vai ficar com menos. Você não vai ficar com menos energia se você compartilhar a sua energia. Você não vai ficar com menos sustento se você fizer de tzedakah. Você não vai ficar com menos, muito pelo contrário. Se você tem a oportunidade de fazer ações de compartilhar, entenda que se você tem qualquer pensamento diferente desse, se eu compartilhar cada vez mais, eu vou receber cada vez mais, significa que você está num estado de existência que não é humano. Esse é o ponto.
Sabe, às vezes acontecem situações nas nossas vidas em que a única razão do porquê essas coisas acontecem é para que esse tipo de ensinamentos volte e desperte, né? Ezrat Hashem, o conjunto do Criador, desperte a nossa consciência, sabe? Traga clareza pra gente. E é incrível ver como todas as coisas são ligadas. A questão da purificação, a questão de você elevar a sua consciência, a questão de você diminuir o seu julgamento. E aqui, sabe, é meio que fechando todo o conceito com a ideia de que quanto mais eu compartilho, na verdade, mais eu vou receber. Eu não vou ficar com menos. E se eu tô com essa ideia de que ao compartilhar eu fico com pouco, significa que a minha condição está muito diminuída. A minha condição espiritual não está no lugar que ela deveria estar. Que é uma condição humana. Humana. O Rav, ele explica que o que diferencia todos esses níveis existenciais, inanimado, vegetal, animal e humano, é o desejo. É o nível do desejo de receber. Quanto menor nessa hierarquia, ou seja, quanto mais próximo do inanimado, menor o desejo. Quanto mais próximo, né, do nível de existência humano, maior o desejo. Só que aqui está a pegadinha. Esse desejo que diferencia esses diferentes planos de existência não é desejo de querer somente para si mesmo. É desejo de querer somente para compartilhar. Então, quanto maior o desejo de receber para compartilhar, maior o plano existencial. Uma pessoa que tem um desejo gigante de receber para compartilhar, ela está no nível de existência humana. Agora, se a pessoa tem um desejo de receber, mas esse desejo de receber não é com o intuito de compartilhar, ou seja, é um desejo de receber somente para si mesmo, então essa pessoa está no nível existencial que nós chamamos de inanimado. Não existe diferença entre ela e uma rocha. Uma pedra.